reunidas promovendo atendimento e defesa e garantia de direitos para mais de 300 mil pessoas do estado de São Paulo. Então, quero convidar vocês também a conhecer um pouco do Uniapai SP. Semana que vem nós vamos realizar uma semana técnica da saúde, que vai começar no dia 11, online, gratuita, no YouTube da Federação. E, com certeza, aprenderemos muito lá e aqui hoje com o doutor, para que a gente possa, assim, avançarmos juntos, gente. A gente tem falado muito sobre inclusão, anticapacitismo e respeito, e tudo isso passa pela nossa ação. Quero fazer um destaque também pela fala da Carla Janaíne, a Carla que sempre esteve ali presente nesse trabalho, sempre mãe da Larissa, e eu acredito muito que a gente vai conseguir deixar nossa marca positiva nessa caminhada que promove inclusão e respeito. Parabéns, APAI. Não poderia aqui deixar de agradecer, né? Amanhã a Secretaria Municipal vai ter um evento aqui e nós fomos agraciados com essa linda decoração que veio corroborar com o nosso evento. Muito obrigada. Na realização de seus eventos, a APAI conta com a contribuição do poder público, organizações sociais, empresas e comunidade francana, pois novas realidades são construídas para as pessoas com deficiência com a participação de todos. Somos gratos por todas as contribuições que tornaram esse projeto possível. Agradecemos a presença de todos vocês que aceitaram o nosso convite. Estamos realizando, na data de hoje, a segunda palestra de prevenção às deficiências com o Dr. Charles, médico geneticista do projeto de prevenção às deficiências e orientação genética da APAI de Franca, em parceria com o Ministério da Saúde. Dr. Charles, geneticista, professor de genética clínica e coordenador do Ambulatório de Neurogenética e Erros Inatos do Metabolismo da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, especialista em genética clínica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, doutorado em neurogenética pela Universidade de São Paulo, membro da Sociedade Internacional para Estudo dos Erros Inatos do Metabolismo, Academia Americana de Neurologia e Sociedade Mundial de Doenças Musculares. Membro correspondente do Colégio Americano de Genética e Genômica Médica. Dr. Charles fará sua apresentação e depois abriremos para as perguntas e dúvidas, mais ou menos uns 15 minutos, que poderão ser encaminhadas por escrito ou feitas no microfone. Os certificados serão enviados no e-mail informado na inscrição a partir de quinta-feira, bem como a cartilha de prevenção às deficiências que será disponibilizada. Gostaria de registrar aqui também e informar que na nossa saída do salão, à direita, se encontram os sanitários e os bebedouros, e à nossa esquerda será servido posteriormente um coffee break. Sendo assim, para início, convido o muito digníssimo PhD, Dr. Charles Marques Lourenço, para a palestra da noite. Você falar que do outro lado tem o bebedouro também, né? Mas só no final, né? Pessoal, boa noite. A gente vai começar agora a primeira parte. Alguns slides vão estar em inglês, mas não se preocupem não, que eu vou hoje vai transitar por eles. A ideia também é para a gente poder falar um pouco de prevenção de defeitos congênitos. A gente tem que conhecer um pouco os conceitos em doenças raras. E assim, eu acho que um dos elementos que é muito importante é entender o que é uma doença rara. Na maior parte dos países, o dado sobre doença rara acaba convergindo para colocar que é um em cada 2 mil indivíduos afetados. Em geral, essa é a estatística da Europa. Nos Estados Unidos muda um pouco, no Canadá também, mas se você comparar os dados, é mais ou menos 1 em cada 2 mil, 1 em cada 2.500. Uma coisa que é muito importante é que nós temos cerca de 6 mil doenças raras, só que a maioria é doença genética e rara. Só que acho que o pessoal confunde muito dois conceitos, né? É o conceito do que é doença rara e do que é doença genética e do que é doença hereditária. Então, na realidade, nem tudo que é raro é genético. Existem muitas doenças raras que são tumores raros, que são doenças reumatológicas, autoimunes raras também. Então, tem que ter muito cuidado para não entender doença rara como doença genética,
certo? Então, o raro aí vem pela questão mesmo estatística, qual é a frequência daquela doença. É claro que as doenças genéticas, uma grande parte, são raras, né? Então, a gente pode colocar aqui pelo menos 85% até 90% das doenças raras são doenças genéticas, mas nem todas as doenças raras são genéticas. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, isoladamente, elas são raras, mas se você combinar todas as raras, ou seja, as 6.000 doenças raras, você vai sair com um dado que diz que 6 a 8% da população do mundo é afetado por uma doença rara. Ou seja, se você analisar agora, já não são números tão pequenos, né? Quando você coloca uma população de bilhões de pessoas, que 6 a 8% vão ser afetados por uma doença rara. Outro ponto importante é que só, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, 60 milhões de pessoas vivem com a doença rara. Ao redor do mundo, 300 milhões de pessoas vivem com a doença rara, ou seja, temos uma população de 2, 3, 4 países, e é bem importante isso. Uma grande parte das doenças raras afeta crianças, mas não exclusivamente. Até porque existem muitas doenças reumatológicas, alguns cânceres bastante raros que vão afetar também adultos, e algumas doenças genéticas que também afetam adultos. É importante que elas têm várias classificações, então as doenças raras, elas podem ser classificadas de diferentes maneiras: metabólicas, neurológicas, neuromusculares, autoimune, reumatológicas, mas o que todas elas convergem é o seguinte: que elas são caracterizadas pela pobreza de disponibilidade de tratamentos, ou seja, a maior parte delas são doenças órfãs. A doença órfã quer dizer que não é que ela não tem pai nem mãe, mas que ela não tem uma terapia para ela. Falta de recursos para tanto investigar a doença, como para procurar tratamentos para elas. E um significante, ou seja, algo muito importante em termos de sofrimento que traz para as pessoas. Então, toda doença rara, em geral, é uma doença crônica. E as doenças genéticas podem ser agudas e fatais, mas uma boa parte delas são doenças crônicas, em que a pessoa vai ter que viver com a doença genética ao longo de sua vida. E é bom lembrar que, assim, não existem casos, né, a gente está descobrindo isso, que a pessoa pode ter 1, 2 ou até 3 doenças raras nela mesma. Então, assim, parecia que isso era tão impossível antes, né? Mas, por exemplo, há pouco tempo agora, a gente deu um diagnóstico de uma criança que tinha 3 doenças raras. Na realidade, a gente sabe que quanto maior a consanguinidade entre os pais, e aí vem aquela questão mesmo da frequência de algumas doenças na nossa população, quanto maior a proximidade genética de algumas populações, você pode ter uma incidência maior de determinadas ou mais doenças genéticas. Esse é um ponto muito importante. Ou seja, a ideia de que quanto mais é isolada uma cidade, ou quanto mais as pessoas se casam dentro da sua própria família, mais a gente faz uma seleção de doenças genéticas. E por que isso? Porque todos nós carregamos cerca de 5 a 10, ou até mais, não, a média está entre 5 a 10 genes com defeitos. São genes que são defeituosos em nós, mas que não causam problemas. Porque para eles causarem uma doença, eles têm que estar em uma apresentação dupla. Como assim? Tem que vir um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe para você provocar a doença. E quando isso acontece, você tem uma doença recessiva, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então isso é para provar que existem doenças genéticas que podem ser hereditárias, mas existem doenças genéticas que não vai ter nenhum caso na família. Hoje o Lobão perguntou de novo na consulta, mas para ser genético não tem que ter caso na família? Eu falei, não. Na verdade, havia uma segunda confusão, que nem tudo que é genético é hereditário. Genético é aquilo que nasce com a pessoa. Aquilo que nasce com você, você pode ou não passar para uma próxima geração. Em geral, se você tem a mutação nas suas células, você pode passar, mas você pode ter sido o primeiro caso da sua família. Ou às vezes, é aquela situação que você herdou uma mutação do pai e herdou a mutação da mãe, em que uma mutação individualmente não causa doença, mas quando ela está combinada em 2 ou 3 cópias, ela provoca a doença. Então aí são dois, aí também é hereditário, mas é um hereditário em que a família não tinha nenhum caso antes também. Mas aí eu posso falar que é hereditário. Por quê? Porque havia uma mutação do pai e uma mutação da mãe. Mas há casos em que a mutação só surge na criança. E por que isso acontece? Por vários fatores. Você pode falar que é o acaso,
que é uma sina, que é o destino, que são os reagentes na comida. Tem teorias que falam até que são as explosões solares. Nos anos 70, o pessoal ficou obcecado com as explosões solares. E olha, eles não têm até uma lógica nisso daí, né? Porque quando você vai falar de manchas solares, explosões solares, são momentos em que o Sol ele se intensifica e naquela pequena explosão você lança muita radiação. Essa radiação em excesso pode provocar mutações no seu DNA ou pode provocar mutações nas células que passam o nosso material genético. E que células são essas? Os espermatozoides e os óvulos. É por isso que, por exemplo, todo mundo ouviu falar do desastre de Chernobyl, né? Lá em Chernobyl você teve uma grande incidência de doenças genéticas, porque as pessoas que sofreram com aquela radiação tiveram também os óvulos, os espermatozoides irradiados, sofreram mutações e a partir daí passaram as mutações, ou seja, os pais não tinham doença, mas a mutação ficou nas células, nas gônadas, e isso foi passado adiante para os filhos, e aí surgiram vários defeitos congênitos. Até hoje há uma incidência muito alta de defeitos congênitos naquela região. Mas ali, na realidade, foram o quê? Efeitos radioativos, né? E é por isso que a gente sempre fala que tem muito cuidado ao se expor à radiação no primeiro trimestre da gravidez. A gente já vê que, por exemplo, o feto, ele pode ser suscetível a muitas coisas ambientais, certo? Então, isso é outro ponto também que nós vamos discutir hoje. Mas que a verdade é que não importa se foi hereditário ou não, mas toda doença genética ela traz consigo um fardo muito grande. Aqui é só para você ter uma ideia da classificação em grupos, né? Cerca de 45% das doenças raras são neurológicas, 12% são defeitos de desenvolvimento, 7% são neoplasias, né? Cânceres, 7% são doenças raras oftalmológicas e 6% são erros inatos no metabolismo. É claro que, por exemplo, aqui no oftalmológico, isso também pode ter doença genética rara. Aqui no desenvolvimento também, e mesmo há cânceres raros que também são genéticos e são familiares. Existe uma área da genética que é chamada de oncogenética, que é uma área que estuda os tumores familiares ou hereditários. E no Brasil nós temos algumas famílias em que, infelizmente, todos carregam mutações e podem ter, por exemplo, 10, 15 tipos de câncer diferentes na mesma pessoa. Então, assim, em geral, os cânceres genéticos, né, hereditários, eles tendem a ser mais complexos e eles podem ter mais agressividade. O lado, digamos, bom, não é que seja bom, mas você pode pelo menos prevenir alguns deles, acompanhando a família, pedindo exames antes que esses tumores surjam. Então é por isso que, de novo, você tem que saber, é por isso que tem, hoje existe o aconselhamento genético do câncer, não é que todo câncer vai ser hereditário, mas alguns podem ser. Então, se sua família, por exemplo, tem uma história de vários tumores em pessoas jovens, valeria a pena você realmente procurar uma avaliação, porque pode ser o caso de uma síndrome hereditária de tumores. Eu acho engraçado porque as pessoas às vezes não ligam, né? Mas, por exemplo, às vezes podem ser tumores diferentes. Por exemplo, uma tia faleceu com câncer de mama aos 20 anos de idade. O pai faleceu com câncer de pâncreas aos 30 anos de idade e nem bebia, por exemplo. A outra teve uma leucemia aos 18 anos de idade. Isso tudo da mesma família. E isso me chamaria a atenção. Eu não acho que seja sua família, nossa família é amaldiçoada. Eu não acho que seja uma maldição. Eu acho que pode ser algo hereditário. Pode ser uma doença genética de tumores na mesma família. Você não precisa ter o mesmo tipo de tumor, mas vários tumores acontecendo em pessoas jovens, numa mesma ou em várias gerações, isso chama atenção. E é engraçado que, às vezes, na consulta, quando você pergunta por outro motivo, aí, de repente, meu pai morreu disso, desse câncer, minha mãe disso, minha tia disso, meu primo disso. Quando eu vejo, já é todo um anedograma montado, com toda a estrutura familiar, e a pessoa mesmo não tinha percebido que isso é incomum, certo? É bom lembrar que o câncer, ele não é uma doença rara, mas o câncer advém do nosso envelhecimento celular. Então, a gente espera que os cânceres aconteçam com uma certa idade. Então, cânceres em idade mais precoce sempre deveriam chamar a atenção. Existem alguns tumores que são típicos dos jovens, mas existem outros que não deveriam acontecer tão cedo assim. Então, sempre preste atenção nisso daí, certo? Especialmente se acontece em vários membros da família. E aqui talvez seja o mapa mais interessante, né? Para mostrar que pelo menos 80% das doenças raras são genéticas. Aqui ele já coloca o número de 7.000 doenças raras, né? E ele coloca que pelo menos
apenas 5% das doenças raras têm tratamentos. Eu acho que esse, infelizmente, é o grande ponto que ainda temos uma batalha constante. É o fato de que a maior parte das doenças raras não tem um tratamento específico. O que é o tratamento específico? É um tratamento focado na base daquela doença. Você tem um tratamento, claro, de reabilitação, fisioterapia, fono, TO, que é fundamental, certo? Mas o tratamento específico que vise atingir o mecanismo da doença, apenas 5% delas apresentam. E por que isso? Porque uma boa parte das doenças genéticas, por ser raro, você tem um desafio para você poder entender a doença e saber onde você pode intervir naquela doença. É diferente, por exemplo, quando você tem várias pessoas tendo a mesma doença, em que você tem um número grande de pessoas para poder estudar e compreender como, por exemplo, um vírus funciona, para você poder criar uma vacina contra o vírus. Aqui estamos falando de uma doença que muitas vezes a gente vai ter 40 casos no mundo, 50 casos no mundo, 60 casos no mundo, certo? Então, é difícil você conseguir reunir um número de pessoas para poder fazer estudos e ter um mecanismo que você possa atuar. Esse é um ponto importante. Outro ponto é que a gente pode colocar que os países, né, se a gente colocar que uma boa parte dos países, se você juntar as pessoas que têm doenças raras, você pode criar um país populoso, dos países mais populosos do mundo, com 300 milhões de habitantes, né? E a ideia é de que 75% das doenças raras afetem a faixa pediátrica. Eu acho, na verdade, esse número pode até mudar, mas como as doenças raras, em geral, elas têm uma apresentação mais dramática na infância, não é incomum você ter mais crianças apresentando, mas mais e mais a gente descobre adultos com doenças raras que muitas vezes estavam sendo tratados para doenças comuns, porque os sintomas são comuns, mas as doenças são raras. Então isso é interessante. Uma doença rara pode ter sintomas comuns e ser confundido com outras entidades clínicas, né? A gente tem uma doença que agora surgiu uma terapia para ela, chamada doença de Niemann-Pick tipo B, que o sintoma pulmonar principal da doença é que lembra um quadro, por exemplo, de uma sarcoidose. E sarcoidose é uma doença que, tudo bem, não é tão comum assim, mas é uma doença que você vê muito na clínica médica. Então, como é que a pessoa vai imaginar que por detrás daquele quadro de infiltração pulmonar, você tem uma doença que é uma doença cuja frequência é 1 para 200 mil na população? Só que é 1 para 200 mil em que uma terapia aprovada recentemente pode reverter as lesões no pulmão. Coisa que você não encontra, por exemplo, para outras causas de fibrose pulmonar. Mas aí o problema é que se você fizer o diagnóstico muito tarde, a terapia já não vai ter tanto efeito. Então aqui você também tem a luta, não só para ter o diagnóstico, mas para ter o diagnóstico numa época em que as terapias possam fazer diferença para as pessoas. Aqui só para mostrar uma coisa importante, né? Quando a gente fala em estudo clínico, para doença rara, existem vários estudos clínicos. O problema é que uma boa parte deles não consegue chegar até o final. E não consegue chegar até o final por vários motivos. Às vezes, a substância que eles estão estudando funcionou bem no camundongo, funcionou bem até no gato, né, ou no cachorro. Não se esqueçam, gatos e cachorros podem ter doenças genéticas. E às vezes doenças genéticas muito próximas do ser humano. O problema é que muitas vezes nem tudo que funciona no mamífero funciona no outro. Então você tem que ter muito cuidado ao extrapolar o efeito de um tratamento, digamos, experimental para o efeito humano. Foi o que todo mundo fez com a cloroquina, e todo mundo estava errado, certo? A cloroquina funcionava muito bem nas células, mas não funcionava muito bem nos seres humanos, não para tratar o Covid. É ótima para outras doenças, inclusive até para algumas doenças raras, mas não para o Covid. Agora, nas células funcionou muito bem. Então tem que ter muito cuidado quando você extrapola, assim, você tem toda a base. Por isso que um estudo clínico, ele é feito de várias etapas. No geral, você tem que estudar várias substâncias para você descobrir um remédio para uma doença rara. Você tem que estudar em torno de 5 a 10 mil compostos. Desses 5 a 10 mil, 250 vão chegar a ser viáveis em uso de pesquisa clínica. Por quê? Porque às vezes o composto que você encontrou é uma maravilha. Ele resolve aquele problema, mas matava o animal. Então, se matava o camundongo, eu nem vou chegar no ser humano, na é verdade? Se o que funciona no camundongo pode não funcionar no ser humano, o que mata o camundongo, com certeza matará o ser humano. Então, se o composto ele é nocivo demais, não adianta, por mais que brilhe, a não ser que você encontre uma maneira de contrapor os efeitos colaterais dele. Às vezes é tão complicado fazer isso, que é melhor largar e buscar um outro. Então, dos 5 a 10 mil compostos ou substâncias procuradas
ou capazes de tratar uma doença rara, apenas 250 chegam a ser viáveis. E isso é uma busca de 3 a 6 anos. E isso também custa dinheiro, viu? Você tem que fazer fundações, os americanos são muito bons nisso. Eles fazem corrida, piquenique, vendem coisa, para poder o quê? Financiar um estudo que vai buscar os compostos, que é a primeira parte. A segunda parte começa quando eu, a partir desses compostos, que eu já testei no camundongo, certo? Aí o teste do camundongo já vou direto para o ser humano? Não, né? Porque o camundongo é bem diferente do ser humano, né? O camundongo tem um cérebro desse tamanho, ele tem uma distribuição diferente da nossa. Então, por exemplo, o que é uma dose pequena para o camundongo, para ter o mesmo efeito da gente, às vezes você requer uma 100, 200, 300 vezes maior a dose de nós. E a partir daí, essa substância pode provocar mal no ser humano. É por isso que do camundongo, hoje em dia a gente parte para onde? Para o gato ou para o cachorro, coitado deles, né? Não, em geral são animais que já têm as doenças genéticas e que você tenta testar a terapia. Por quê? Porque já são mamíferos mais complexos, que se aproximam um pouco mais. E por que não fazer no macaco? Já que nós temos 99% de similaridade genética com o chimpanzé. Olha, para falar a verdade, faria sentido isso. O problema é que fazer estudos em chimpanzés são estudos muito caros. Certo? Você tem que manter o chimpanzé, E outro problema também, enquanto que você tem outros animais que eles podem ter vários filhotes ao mesmo tempo, o chimpanzé, nesse ponto, é parecido com o ser humano. Ele já não tem tantos filhos ao mesmo tempo. Então, para você criar um número de indivíduos para poder estudar com a doença, pode demorar muito tempo e torna também ineficaz. Então, em geral, estudos com chimpanzés são estudos muito caros, alguns casos são feitos, especialmente em quê? Em remédios que você tem que colocar direto no cérebro. Porque nesse caso, o cérebro mais parecido com o nosso acaba sendo o do chimpanzé em relação a outros mamíferos. Só que, por exemplo, um estudo desse pode custar milhões e milhões de dólares por um chimpanzé apenas. Você tem uma ideia de como são caros isso daí. Então, são altamente sofisticados, não são fáceis de fazer também. Então, o pessoal, na realidade, consegue chegar até mamíferos, digamos, mais complexos, né, como os cães e os gatos, mas muitas vezes você não consegue fazer em outros mamíferos também. Mas, no geral, se o perfil de segurança já for aceitável nesses animais e já tiver um efeito clínico, a gente vai partir para o estudo em seres humanos. Só que o estudo em ser humano também não é uma coisa tão fácil assim. Você começa na fase 1, depois vai para a fase 2, da fase 3, ou seja, daqueles 250 compostos, apenas 5 vão ser viáveis para serem estudados em seres humanos. São considerados seguros, seguros baseados nos dados em animais. Aí o que o estudo vai fazer? A primeira fase do estudo vai avaliar se ele é seguro em ser humano. Então, a primeira fase do estudo, por incrível que pareça, não reúne pessoas com a doença. A primeira fase do estudo reúne pessoas que não têm a doença, chamados o quê? Voluntários, que querem, assim, tudo bem que nos Estados Unidos eles pagam para a pessoa ser voluntária, mas em geral os voluntários são pessoas o quê? Que querem ajudar na ciência e decidem tomar um remédio para ver se faz mal neles ou não, mas tendo a segurança que já foi testado em outros animais e que é seguro. Então, esses voluntários são muito importantes para fazer. Você seria um voluntário para ajudar na causa das doenças raras? Então, essa primeira fase é a fase que você estuda se vai ter ou não efeitos colaterais, né? Basicamente em pessoas não afetadas, em tese. Às vezes você pode até colocar pessoas afetadas também, mas isso é muito variável. Agora, a fase 2, que é a fase muito importante, é aquela que você vai testar em pessoas que têm a doença, para saber se elas toleram aquele tratamento, se elas não vão ter nenhum efeito colateral daquele tratamento. Eu não quero nem saber tanto se o remédio ele já vai ter efeito naquela fase, mas eu quero saber se ele não vai ter malefício. O problema é que alguns remédios, quando chegou nessa fase, com o próprio paciente, passou da fase 1 bem, ou seja, ninguém que não tinha doença, também não teve efeito, mas quando chegou no paciente mesmo, os pacientes não tiveram benefício nenhum, eles não conseguiram ver nenhuma melhora e não tiveram efeitos colaterais. Conclusão, parou o estudo. Parou o estudo e a droga é abandonada. Certo? Não tem mais sentido você continuar pesquisando se o próprio paciente não teve nenhum aparente benefício e ainda teve efeitos colaterais daquele remédio. E é aí que você vai para a fase 3. A fase 3, que é a fase decisiva, é a fase que você vai dar o remédio para os pacientes, sabendo que ele é seguro, mas que agora eu quero saber se ele realmente funciona. Você já não viu isso na segunda fase? Não. Na segunda fase, todo mundo sabia que estava tomando remédio.
Aqui, a estratégia é diferente. Aqui, eu vou reunir as pessoas, os pacientes, uma parte vai tomar o remédio e outra parte não vai tomar, mas eu não vou dizer quem está tomando e quem não está tomando. Mas por que isso? Porque a mente humana é poderosa e existe uma coisa chamada efeito placebo. O que é efeito placebo? É aquela de você acreditar tanto que o negócio funciona que você se sente melhor. Então, muito daquilo que o pessoal falava, nossa, tomei cloroquina, eu estou me sentindo ótimo, era puro efeito placebo aquilo dali. Era sua mente querendo fazer você acreditar. Infelizmente, existem remédios que no final, o placebo teve mais efeito que o remédio. Conclusão, o remédio não funciona. Porque se o placebo, o que é o placebo em geral? Uma pílula feita de açúcar, um comprimido que tem uma de farinha, por exemplo. Então, são substâncias que, na realidade, elas, assim, não teriam como provocar nenhum benefício para a pessoa, mas não provocam malefício. Certo? Só que não tem como o paciente saber ou não o que ele está tomando. E isso é importante porque, muitas vezes, a pessoa quer acreditar que não vai melhorar tanto, que ela melhora, é o poder da persuasão. E aí, nesse caso, se o remédio tiver uma eficácia inferior ao placebo, ou igual ao placebo, então esse remédio também é abandonado. Certo? É uma pena, muito remédio acabou assim. Que você tinha tanta esperança nele, estava indo tão bem, mas o placebo teve o mesmo efeito. Quer dizer, aquele remédio não tem a eficácia que se previa nele. E é aí que, infelizmente, de 5 terapias, a gente chega apenas a uma terapia. Não é? E essa uma terapia ainda não está fechada ainda. Por quê? Porque essa uma terapia entra na fase 4. O que é a fase 4? É a fase que você acompanha a longo prazo. Porque a longo prazo, gente, podem surgir complicações que você não tinha visto. Porque quanto tempo dura um estudo? Você sabe quanto tempo dura? Cada fase de um estudo? Mais ou menos? Aqui tem um total, né? 6 a 7 anos, né? Então, cada fase de estudo pode durar de 1 a 2 anos, cada fase. Em 1 a 2 anos, às vezes é um tempo muito pouco para você verificar se o remédio, a longo prazo, pode ter efeitos colaterais. Por exemplo, eu não sei se alguém usa aqui corticoide, prednisona, por exemplo, que é muito usado para alguns tratamentos de doença reumatológica. O uso prolongado de prednisona pode provocar efeitos colaterais. Às vezes só nota isso depois de 1 ano, 2 anos usando o remédio. Então há um efeito mesmo. E é aí que você entra na fase 4, em que você observa enquanto a terapia está sendo aprovada. Como assim? Nenhum governo aprova uma terapia dessas de cara. Eles vão cobrar todos os estudos, vão cobrar todas as análises para ver se a terapia realmente funciona. E é aí que você pode demorar também um pouco mais. E é aqui que entra agora o segundo fator, o fator chamado custo. Você acha que depois de todas essas etapas, o remédio vai ser barato ou vai ser caro? Infelizmente, essas terapias são tão caras que é impraticável vamos falar assim, uma cidade assumir o custo de um remédio raro. Muitas vezes até um estado rico como São Paulo, ele tem muita dificuldade de assumir o tratamento de algumas dessas doenças raras. Qual é a saída que eles fazem nesse caso? Eles acabam precisando que a União entre para poder fazer essa aprovação das terapias. É nesse ponto que vocês têm que compreender que muitas terapias podem ter um efeito benéfico, mas muitas vezes elas ficam restritas a alguns países que acabam incorporando aquela tecnologia ou não. Aí, se é justo ou não, a gente pode entrar em várias discussões sobre isso, mas é mais importante saber que eu acho que se a pessoa chegou ao ponto de conseguir uma terapia, depois de tudo isso, por mais cara que ela seja, se ela for efetiva, a gente tem que lutar para ela ser absorvida por aquele país, por aquele sistema de saúde. Por quê? Porque o impacto, no fundo, não vai ser tão alto, porque não são tantos pacientes assim. É isso que as pessoas esquecem muitas vezes. Ops. Cadê aqui? Só para mostrar aqui o efeito de uma terapia como essa. Obrigado. Vejam esse pequeno vídeo aqui sobre uma doença chamada hipofosfatasia. Mas eu consigo clicar aqui e passar para vocês. Tem como apagar as luzes, pessoal? Acho que da frente, não? Só para dar um background para vocês, essa é uma doença que a criança, tipicamente, ela morre com 6 meses de vida. Os ossos dela quebram completamente. Não é igual à osteogênese, porque você aqui tem muito mais um defeito de mineralização.
óssea, os ossos estão ficando mais moles. Mas essas crianças têm crise convulsiva e têm alteração muscular também. Muitas já, com 1 mês de vida, vivem na dependência do oxigênio e da ventilação invasiva. Então, uma criança não tratada fica assim. Essa criança começou a tomar o remédio com 1 mês de vida. Aqui já ela com 6 meses. Você vê que ela ainda está com sonda, ela não consegue engolir muito bem ainda. Aqui já é outra criança afetada, essa já está começando a andar. Lembrando que, pela história natural da doença, ela iria morrer com 6 meses de vida. Você vê que ela anda com dificuldade ainda. E até quando é o tratamento? É para a vida toda. Olha, aquela mesma, já olha como ela já está andando agora. Aquela outra que estava ainda aprendendo a sentar, começa a dar os primeiros passinhos na escada. Repare que é uma doença que afeta tanto o músculo quanto o osso, né? Então, para ela, cada passinho nessa escada é um desafio. Você vê que ela tem até uma frouxidão no bracinho, estão vendo? Que o bracinho dela, ele dobra, né, quando ela vai tentar fazer o movimento. Olha, ele virando aqui um pouquinho. Mas ela consegue. E essa é uma doença que, por exemplo, era considerada fatal. Não havia o que fazer para o paciente, simplesmente se esperava seu filho morrer. Você ou levava para casa para morrer, ou esperava morrer no hospital. E hoje você consegue ter um tratamento para ela. Não cura a doença, você viu que a doença não está curada. Ela, na realidade, se ela parar, os sintomas podem piorar. E se, na realidade, ela, mesmo que ela tome a vida toda, ela ainda vai ter sempre alguma coisa da doença. Então, você nunca vai conseguir eliminar completamente. E lembrando que muitas dessas doenças são progressivas. Então, por mais que você esteja em tratamento, é como se você conseguisse apenas conter aquela doença, mas não exatamente eliminá-la. Mas é aí que você tem que pensar numa analogia. Quantas doenças, nas gerais, a gente consegue curar? Você consegue curar a diabetes? Não. Você toma remédio a vida toda. Se não tomar, você tem problemas glicêmicos, tem pré-diabetes, uma série de complicações. Você consegue curar a hipertensão? Não. Também tem que tomar remédio a vida toda. Se não tomar, pode ter um derrame se sua pressão subir muito alta. Então, isso é uma prova de que, na realidade, a nossa meta talvez não seja a cura, seja pelo menos ter a terapia, em que você permita que a pessoa possa viver uma vida mais próxima possível da vida geral, da expectativa de vida de outras pessoas, que possa se sentir incluída e parte da sociedade também. Então, é uma iniciativa complexa, é não excluir também aqueles que padecem por uma doença rara, até porque talvez não tem culpa disso. E aqui é só para mostrar que, na realidade, assim, existem pelo menos 1000 diferentes patologias que você pode considerar rara, mas que cada estudo tem uma certa limitação. Aqui é só para mostrar limitações, ou seja, problemas em conseguir estudos clínicos para essas doenças. E outra coisa, viver com a doença rara, além do mais, né, é complexo. Por quê? Porque você tem que lutar contra a questão do emprego. Geralmente um dos pais, às vezes ambos, tem que parar de ter um emprego regular ou diminuir as horas de trabalho para cuidar da criança. Você tem que também acompanhar o filho em fisioterapias. A criança falta na escola. Muitas famílias entram em dívidas para poder pagar as várias terapias que a criança faz, os vários medicamentos. Isso quando não há medicações muito caras que também tem que entrar na justiça. Ou seja, não é simples. Ele coloca aqui, por exemplo, 37% dos pacientes e familiares com a doença rara tinham que pegar empréstimo de dinheiro de outro membro da família ou de um amigo para poder sobreviver, passar um mês. Então, isso é uma realidade que acontece também. Tem dados que mostram que pessoas com doenças raras, suas famílias, infelizmente, empobrecem por vários aspectos. São ricas de sentimento, mas empobrecem no sentido de que você tem muitos gastos com o paciente. Então, isso pode afetar muito os ganhos familiares. Outro ponto que eles colocam aqui é que a jornada para ter o diagnóstico se coloca que 90% dos pacientes com doença rara são diagnosticados por um especialista, 44% por um especialista local e 28% por um especialista regional e 17% por um especialista nacional. Ou seja, uma boa parte das doenças raras você não consegue diagnosticar
pelo público, pelo médico da rede de saúde. Eu acho que um dos pontos é justamente esse, né? É você tentar falar com o pessoal da rede de saúde, treinar as redes básicas de saúde, não para diagnosticar, porque eu entendo, são raras mesmo, mas para você pelo menos fazer com que as pessoas suspeitem ou encaminhem mais cedo. Eu não sei o que é, mas eu acho que pode ser raro, eu vou encaminhar. Certo? Então, eu acho que esse ato, às vezes parece nossa, mas o que custa encaminhar? Às vezes a pessoa tem a impressão que alguém vai achar que ele não sabe nada, ou vai achar que ele tem medo de encaminhar, não sei nada também. Então, eu prefiro que você encaminhe, que eu diga, tranquilo, do que você não encaminhar, e a criança perder, ou o adulto perder tempos que poderiam ter sido refletidos num tratamento disponível, caso houvesse, ou pelo menos de orientação familiar. Porque é bom lembrar que o tratamento, às vezes, não é só o remédio, é a orientação também. Então, se você faz um diagnóstico de uma doença em que você, casal, sabe que tem 50% de chance de ter um filho com uma doença, muitas vezes fatal, você vai tentar ter a gestação? Você vai tentar fazer uma seleção de embriões, se for possível? Então, é importante também para o casal se planejar, porque muitas vezes o que acontece é assim, nasceu uma criança, a criança tem um atraso, tem crise convulsiva, tem uma regressão neurológica, enquanto o casal está passando há anos em busca de um diagnóstico, ela fica grávida, tem um segundo filho, que começa a ter os mesmos sintomas do primeiro, aí o desespero do casal aumenta, porque se não tinha o diagnóstico do primeiro, já tem um segundo afetado também, e aí quando finalmente consegue o diagnóstico do primeiro, e acaba do segundo, essa mãe está o quê? Grávida. E o terceiro tem a mesma doença também. Então, simplesmente você condenou uma família a 3 sofrerem do mesmo destino, quando você poderia ter conseguido o diagnóstico na primeira criança, e orientado o casal. Muitas vezes o casal é orientado, eles sabem dos riscos, e eles querem tentar um novo filho. É direito deles também. É bom lembrar que aconselhamento genético não quer dizer que você, acho que é até um problema, já falei até isso para a Silvia também, a gente não pode dizer tem ou não tem filhos. A gente não pode dizer isso. Fala assim, é melhor você não ter filhos. Não cabe a mim dizer isso. Cabe a você pensar e analisar se você percebe se o risco é capaz de você assumir aquilo dali. É bom lembrar que na verdade, a partir do momento que você sabe que tem consciência do risco daquela doença, essa decisão vai ser muito, muito importante. Eu conheço alguns famílias que tentaram, tiveram um novo filho afetado, mas o fizeram de uma maneira consciente. Sofreram muito por isso, e foi tão importante isso, que não decidiram não ter mais filhos. Porque eles viram que tentaram, não deu certo, mesmo sabendo, e que agora já para evitar. Porque da primeira vez, em geral, você nunca espera que vai acontecer de novo, para alguns casais. Outros, pelo contrário, já ficam com medo, achando que todo filho que tiver vai ter um filho com uma doença rara. Então, a gente tem que trabalhar com essas expectativas do aconselhamento genético. Tem doença rara que, sim, pode acontecer de novo. Tem 25%, 50%. Tem algumas que a chance de acontecer de novo é menos de 1%. É baixo, mas não é zero. Certo? Por quê? Porque existem outros fatores que podem provocar uma segunda mutação. E tem situações muito tristes, que a gente já teve 2 casos aqui na Paz de Franca, desde que eu comecei a avaliar, a investigar aqui os pacientes, que a mesma família teve 2 filhos com 2 doenças raras diferentes. Quais são as chances de acontecer isso? Não há a mesma doença rara na mesma pessoa, 2 doenças raras. É ter um filho com a doença rara, e aí saber que tem o risco e tal, se preocupar, né? Ou saber que o risco é baixo. Aí então o segundo filho nasce com uma segunda doença rara. Certo? Não tem nada a ver com a doença do primeiro. Isso pode acontecer também. Certo? Por exemplo, eu conheço agora um casal de médicos, por exemplo. Ops, o negócio avançou aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Já aproveitando aqui, vou até colocar aqui. Conhecemos um casal de médicos que eles tiveram 2 filhos, os 2 com doença rara. Certo? E eu até alguém perguntou, nossa, por que eles não fizeram fertilização? Mas foi por fertilização. Outro mito que as pessoas têm é que filho por fertilização não tem problema genético. Não, assim, a fertilização tradicional, ela não tem nada diferente da fertilização normal. A única diferença é que você começa fora do útero e depois para o útero. A única maneira de você realmente prevenir é se você fizer seleção de embriões. É que a seleção de embriões, ela faz uso da fertilização, mas ela é uma etapa que, digamos assim, é independente da fertilização, e é uma etapa que às vezes é cara, aliás, é mais cara que a fertilização in vitro, e não é coberta pelos convênios. Mas seria a única maneira de você, digamos,
prevenir aquela doença de acontecer de novo com maior segurança. Aquela doença, não todas as doenças. De novo, quantas doenças raras a gente tem? 6 a 7 mil. Você pode muito bem prevenir aquela doença, mas e se for surgir uma outra? E se for uma mutação nova? Não tem nenhum teste que eu e meu companheiro possamos fazer para saber se somos, adoro isso, saber se somos compatíveis? Faz o teste daquelas revistas da Capricho, né? Saber se são compatíveis, se são almas gêmeas. Não, você quer saber se existe um teste para você saber se pode ter um filho com algum problema, pronto, com alguma doença rara, certo? Aí não é compatível, não tem compatível. Primeiro, isso não tem muito a ver com o sangue. É um mito, aí, meu sangue é A, outro é B, outro é H, não sei. Cada um tem o sangue tem um papel em outras coisas na gestação, mas não para doença rara. Pode levar alguns problemas autoimunes no bebê, mas não para doença genética, certo? Então, tira essa ideia aqui. Mas é importante saber a questão dos tipos sanguíneos, do fator RH, sim, porque isso pode levar a problemas imunológicos posteriores. Mas eles são coisas diferentes, certo? O grande detalhe é saber quantas mutações eu carrego comigo. Existem testes hoje que podem fazer isso? Sim. Existe um teste hoje que você pode, ao menos, investigar 500 doenças raras em você e no seu companheiro. Mesmo assim, são quantas? 500. Quantas nós temos? 7 mil. Então, assim, agora compostos, são 500 que, digamos, são graves, são devastadoras, então, são em geral as mais frequentes, mas você está entendendo que não existe um teste capaz de dizer todas as possibilidades? Não existe esse teste. Não existe. O pessoal até brinca, fala que depois da aula vai diminuir a taxa de fertilidade na cidade, né? Mas é porque realmente, assim, quando você trabalha desse lado que a gente trabalha, você sabe que não há um teste capaz de prever tudo. Existem alguns testes que são capazes de fazer uma triagem para algumas doenças, mas não para todas as doenças genéticas. Até porque algumas podem surgir, por exemplo, que doença é essa? Essa vocês deveriam saber, essa daqui. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença rara? Não. Sabiam que não é uma doença rara? A síndrome de Down, a frequência é 1 para 1000. Certo? Doença rara é 1 para 2000, 2500. Então, o síndrome de Down é uma doença genética, mas que não é rara. Certo? Mas, eu tenho um teste para fazer, para prever se eu vou ter um bebê com síndrome de Down? Não, porque a maior parte das vezes o evento ele é o quê? Aleatório. Ele acontece só na hora da concepção. O que você pode fazer uma vez tendo os embriões, você pode descobrir qual embrião tem 3 cromossomos 21 e fazer uma seleção desse embrião. Mas aí você já tem embriões fertilizados. Para algumas pessoas, por questões religiosas, o embrião não pode ser descartado. Para outras é diferente. O embrião só recebe a alma. Por exemplo, no islamismo, se eu não me engano, o embrião só é considerado vivo, né, quando ele está dentro do útero, porque é no momento que a alma desce para o embrião. Então, cada um tem sua visão religiosa quanto a isso. Então, é bom lembrar que para algumas doenças, mesmo você fazendo o teste nos pais, você não consegue descartar alguns eventos que acontecem só na concepção. Aí você teria que, no caso, ainda assim, fazer um processo de fertilização para seleção de embriões. Especialmente com que fator? O fator da idade. A verdade é que quanto mais a gente envelhece, mais as nossas células, digamos, reprodutivas ficam velhas. Só que há uma diferença do homem para a mulher. Infelizmente, a natureza nesse ponto, ela foi um pouco cruel com as mulheres. Acima, vamos falar acima de 35, mas assim, ao redor dos 35 anos de vida, para mais, né, 40, 45, as mulheres começam a acumular problemas na separação dos cromossomos. E por que isso? Porque a mulher tem os mesmos cromossomos, os mesmos óvulos, desde que ela era um embrião, desde que ela era um bebê. Então, o seu óvulo hoje, ele tem 20, 30. Que idade você está com Maristela? Seu óvulo tem 37 anos, Maristela. E cadê o bebê, Maristela? Entendeu? E cadê o bebê? Certo? Então, por isso que hoje, vocês devem ter ouvido falar daquela moda de congelar óvulos, né? Eu adoro isso, que o pessoal chega assim, eu quero congelar meus óvulos, achando que é uma coisa assim, igual congelar a pizza, né? Não é caro, mas eu entendo essa questão. Muitas mulheres estão numa fase que preferem investir na carreira delas.
Então, assim, ela sabe que tem o bebê agora, e de novo, o mercado é cruel com as mulheres. A mulher, quando engravida, no pico da atividade, sei lá, após faculdade, que ela está fazendo um doutorado, vai começar, ela perde em ascensão econômica em relação ao homem. A gente tem vários trabalhos mostrando que teríamos muito mais mulheres liderando empresas multibilionárias, liderando conglomerados, publicando mais artigos, papers na universidade, mais professoras, se elas não tivessem engravidado. No entanto, passar os anos pode levar a você ter um risco maior de ter efeitos de separação cromossômica. E para o homem, quando é que isso acontece? Se eu falei que para a mulher era meio cruel, né? E para o homem? Em geral, o homem acima dos 45, 50 anos de idade. Então, nesse ponto, o homem tem mais, um pouco, tem uns 10 anos, 15 anos a mais para poder se reproduzir, né? Grande coisa, né? Mas é bom lembrar um detalhe. O homem tem um outro problema. Quanto maior a idade paterna, maior a chance de você ter mutações no espermatozoide. E isso pode levar a muitas doenças, são doenças dominantes, que são doenças que, em geral, elas não são hereditárias. A mutação acontece espontaneamente no embrião. E acho que um dos maiores exemplos disso, vocês devem conhecer a filha dos Justus. Vocês lembram da filha dos Justus, né? Ela tem uma doença rara, ela tem síndrome de Cruzon, e se você lembra, os Justus da época estavam com quantos anos? Quando ela teve 60 anos. Certo? Então, assim, eu não estou dizendo que a mutação veio dele, mas provavelmente pode ter relação com o espermatozoide que tinha uma mutação. Então, isso tem muito a ver com a idade. Se calcula que o homem vai acumulando isso muito a partir dos 37 anos de idade, mas acima dos 45, isso vai ficando um mecanismo cada vez mais frequente. Então, só para lembrar, querem ter filhos, digamos, por métodos naturais, planejadamente, então vocês têm que fazer isso, jovens. Certo? Mas em minha carreira, em meu trabalho, e assim, vocês têm que balancear isso aí também. Certo? Mas eu não estou dizendo que você não pode ter filho depois dos 40. Não, pelo contrário. Mas você vai ter que lembrar que existem riscos associados. Para ninguém falar assim, nossa, ninguém me falou nada. Não, estamos falando. Como também eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque alguns médicos, muitas vezes, são até ríspidos com as mulheres. Eu já vi casos de mulheres engravidando aos 40 anos, por vários fatores, conseguiu uma família, não pôde antes, era o sonho dela, mas não tinha encontrado a pessoa que ela queria. Existem até casos de mulheres que, você vai falar, como é que eles chamavam isso? Era uma geração espontânea, como é? Pronto, isso. Gostei. Tá antenada, hein? Produção independente, então, porque ficou moda, né? Entendeu? Assim, que, por exemplo, ela falava assim, não encontrei o cara da minha vida, porque o príncipe encantado realmente não existe. Mas, enquanto mas eu quero ter filhos. Então, ela ia lá, comprava, já no estado você compra, né? Que é doação, né? O espermatozoide, um doador, né? Você até podia selecionar alguns casos, algumas características dele, e você decidia ter um filho. Pronto. Você não precisaria esperar o companheiro ideal, certo? Isso é chamada produção independente. Hoje em dia o pessoal não está fazendo tanto isso, mas se você engravida depois dos 40, 45 anos, você tem noção que é uma gravidez, uma gestação que tem maiores desafios, mas que também não é impossível. O que não pode, eu acho, é a pessoa do sistema de saúde também, não sei se tem alguém que trabalha aqui com gestantes, né? Eu vejo muitas vezes olhar para uma mulher grávida de uma certa idade e falar, também com sua idade, gente, olha, você vai estar ajudando agora? O bebê já está lá, ela está grávida, você vai ajudar com esse tipo de comentário? Não vai ajudar, então é melhor não fazer. Certo? Infelizmente, muitas pessoas testam esse tipo de comentário, nossa, é uma mãe velha. Certo? Eu não gosto do termo genético, o pessoal fala assim, mãe idosa, porque eu já acho meu pejorativo isso. Mas eu diria assim, que é idosa no sentido genético, né? Mas é muito importante lembrar que uma vez a gravidez está instalada, você tem que acolher a pessoa. Não ficar dizendo que vai ter uma série de problemas, ou que ela é culpada por tudo o que acontecer, porque realmente não vai estar fazendo nenhum benefício para a pessoa nesse caso. Certo? Como inclusive já disse, nasceu uma criança com Down, a mulher tinha 47 anos. Tá vendo? Não foi culpa sua. Olha, você fez o teste? Você provou que a segregação veio da mãe? É provável que tenha relação com a idade. Mas pode ter sido do marido. Pode ter sido um evento aleatório. Quem é que tem mais filhos com síndrome de Down? É gente o quê? Em quantidade. Jovem. Porque são as pessoas que mais têm filhos. E Down é 1 para 1.000.
Então, a maior parte de pais e crianças com síndrome de Down são casais razoavelmente jovens. É quando você corrige para a questão da idade, você vê que há uma porcentagem maior com casais com idade superior, tendo mais crianças com síndrome de Down. Mas isso vale para outras doenças cromossômicas, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. E é aí que vem um ponto importante aqui, né? Nem toda síndrome é igual a outra síndrome, né? Então, a gente tem um conceito chamado malformação, que muita gente não entende esse conceito. Malformação congênita é igual a malformação genética? Gostei, ele falou e não, né? Ou seja, o congênito quer dizer que está presente ao nascimento, mas nem tudo que está presente ao nascimento quer dizer que seja genético. Não. As coisas podem estar presentes ao nascimento porque foram adquiridas durante a gravidez, né? Então, quando eu falo em malformação, eu vou falar que é algum defeito morfológico, geralmente decorrente de alguma ação primariamente genética, certo? Então, assim, eu posso me referir a uma malformação congênita, e aí quer dizer tudo que nasce com a pessoa, ou anomalia congênita. Mas se eu falo em malformação genética, eu estou dizendo que aquela malformação tem uma base genética, tem alguma mutação, tem alguma coisa que já estava presente desde o embrião. Não surgiu durante a gravidez. Portanto, por mais que você tenha tido todos os cuidados que teve da gravidez, eu adoro algumas mães que falam para mim assim, mas doutor, nesse que está aqui na PAI, eu fiz toda a gravidez certinha. Nos que estão bem, eu enchi a cara a gravidez toda. Eles estão ótimos. Quer dizer o quê? Que vamos beber durante a gravidez? Não. Mas no caso daquela criança que está na PAI e que ela disse que fez a gravidez certinha, realmente foi uma eventualidade. Ali realmente pode ter sido um caso genético. Como na verdade foi. Aquela criança realmente tinha uma síndrome genética. Mas não quer dizer que sempre vai acontecer assim. Você pode ter consequências de efeitos ambientais também. Então, quando a gente fala de malformação, você pode ter desde alterações da formação de um órgão, a falta de um órgão, o excesso de um órgão, né, como ter um dedinho a mais, ou ter um órgão fora do lugar. E é aí que a gente vai entender o conceito, né, de síndrome versus sequência. E esse dado aqui é importante. 2 a 3% dos recém-nascidos nascem com alguma malformação. Quando eu digo alguma malformação, pode ser apenas ter um dedinho a mais. Ou pode ser uma malformação grave. Então, malformações, elas não são incomuns. 2 a 3% da população não é uma coisa incomum, concorda? Mas, o que vai definir aqui vai ser se a malformação ela é parte de uma síndrome ou é algo completamente isolado. Por exemplo, você vê esse bebezinho aqui, ele tem uma síndrome? Talvez. Pode ser uma síndrome? Pode ser adquirido? Hein? Pode ser adquirido? Talvez, não sei. É aí que você tem que começar a investigar, né? Então, o trabalho da genética de investigação é um trabalho que você vai reunir pistas. Então, o que chama atenção nessa criança aqui? Chama atenção que ele tem um rostinho diferente, não tem? Tem. Ele tem um rostinho diferente, ele tem o rostinho mais achatadinho, ele tem esses 2 olhinhos muito próximos, e ele tem uma fenda. Só que não é uma fenda qualquer. As fendas que você, ou fissuras, né, que você conhece, elas geralmente são o quê? Laterais, né? Ela pega aqui do lado ou aqui do lado. E essa fissura, ela é o quê? Bem no meio da cara. Bem na linha média do rosto. Então, isso para o geneticista é muito importante. Porque quer dizer o quê? Que ele tem uma alteração que envolve toda a linha média facial. E isso envolve o quê? Geralmente, malformação cerebral. Geralmente a criança tem defeito na segmentação do cérebro, ou o que a gente chama de holoprosencefalia. E isso pode ser presente em síndrome genética, sim, certo? Agora, um outro ponto importante é que você vai ver que ele tem dedinhos a mais, aqui a foto não dá para ver, ele nasceu com algumas contraturas, também aqui, e ele também tem uma anomalia, uma malformação cardíaca. Você tem pelo menos aí 3 malformações em uma única criança. Isso já é o suficiente para você pensar que pode ser o quê? Uma síndrome genética. Mas você tem que investigar ainda. E um dos primeiros exames que a gente pede qual é? O famoso cariótipo, né? Só o cariótipo pode ser normal, e aí você vai começar toda uma série de investigações. O problema da genética é esse, que não há apenas um exame, são vários exames. E o que essa criança aqui, reparem, ela tem a fissura
também na linha média, olha como os olhos estão mais ou menos próximos, e esse menininho, ele pode ter uma síndrome do cromossomo 13, trissômico, né? Que é a síndrome de Patau. Essa síndrome também pode ter a ver com a idade paterna, a idade materna avançada, e ela é uma doença que, infelizmente, pode levar a óbito no primeiro ou segundo ano de vida. Ainda não há uma terapia para essa doença, porque ela é uma alteração do seu cromossomo 13 em todo o seu corpo. Por isso que ainda não há uma terapia para ela. Mas é uma doença que você pode, por exemplo, já detectar, muitas vezes, por um bom ultrassonógrafo morfológico feito na gravidez. E repare, aqui tem um dedinho a mais, e você vê que os dedinhos, a mão é um pouco contraída. Detalhe, ter um dedo a mais pode ser apenas uma característica da sua família. Para você ter uma ideia, a polidactilia, que é ter o dedo a mais, é comum em algumas famílias, é até um traço familiar. Então, na prática, a gente tem que sempre perguntar, tem alguém com o dedo a mais na família? Porque se tiver, eu já não considero isso daqui como parte da síndrome. Aquilo foi apenas uma combinação de um achado familiar com a síndrome que está investigando. Agora, aqui já é uma coisa que a gente pode intervir, prevenir, que são o quê? As deformidades. As deformidades, elas surgem por forças mecânicas. Então, em geral, é alguma coisa que está o quê? Apertando o bebê. Está, digamos, colocando o bebê de lado, assim. Por exemplo, miomas. Se a mulher vai engravidar e ela tiver miomas muito grandes, os miomas podem crescer na gravidez e podem começar a empurrar o bebê. E isso pode fazer com que o bebê nasça com o quê? Com várias contraturas no corpo, certo? Esses são bebês, se bem que esse aqui tem mais para uma síndrome mesmo, né? Ele tem várias luxações. Agora, uma coisa importante aqui. Se falta líquido da barriga da mãe, isso também pode levar a deformidades. Por quê? Você nunca se perguntou por que tem que ter líquido amniótico? Porque a criança precisa estar num ambiente em que ela possa o quê? Se mover. Se não tivesse o líquido, ela ia ficar parada a gravidez toda, 9 meses na mesma posição. Você nasce, se você dorme uma noite mal dormida, você tem torcicolo, imagine 9 meses na mesma posição. Você acaba ficando o quê? Cheio de contraturas no corpo. Então, uma das causas de problemas de contratura pode ser também não porque cresceu algo e empurrou a criança, mas porque você também teve uma falta de líquido para a criança poder se mexer durante a gravidez. Por isso que é importante sempre ver no laudo obstétrico, né? Se ele fala, não, a quantidade de líquido amniótico está boa, isso é importante também, isso faz parte da saúde do bebê. As deformidades são presentes em 1 a 2% dos recém-nascidos. Repare que isso não faz parte da malformação. Então, é 3% de malformação, 2% de deformidades. Então, já tem o quê? 5%. As causas têm que se mexer direito. E eu acho que esse é o ponto que mais a gente pode fazer intervenção, que são as disrupções. O que é uma disrupção? É quando você tem uma destruição de um tecido que era para ser normal, mas você desenvolve uma lesão que pode ser por um vírus, pode ser por infecção, pode ser por um aumento súbito de temperatura, pode ser por uma falta de irrigação sanguínea no bebê. Então, tudo isso pode levar a uma disrupção. A disrupção seria a ruptura ou interferência do desenvolvimento originariamente normal daquele órgão. Então, aqui é um exemplo de uma disrupção. O que vocês estão vendo aqui? Um pezinho, uma mão. O que está faltando aqui? Dedos. Os dedos. Aqui? Os dedinhos do pé. Aqui você vê que a perninha toda está encurtada, tá vendo? A perninha está encurtada. Aqui também está faltando, dá até uma perna, né? Se eu analisar bem aqui, ó. Esse pedacinho que está aqui. E aí, é uma síndrome? É genético? Qual é a chance de você ter um outro filho com a mesma doença? Na realidade, ó, olha aqui. Você está vendo os dedinhos aqui? Diminuídos? O que é incomum nessas 4 fotos? Que é isso que o geneticista ele acaba avaliando, né? Olha isso aqui.
aqui tem discretamente, mas você vê aqui também, ó, aqui, e você vê aqui. É como se fosse o quê? Alguém tivesse dado um nó. E isso chama-se o quê? Brida amniótica. Isso acontece quando, bem, infelizmente isso acontece ao acaso. Aí não há como prevenir isso. Não adianta, assim, o ácido fólico não previne, vacinação não previne. Isso é simplesmente o acaso. O bebê está lá nadando tranquilamente e ele pode colar no âmnio, né? Que faz parte da membrana da placenta. E nisso que ele cola, que ele fica preso lá, ele continua crescendo. Então, aquele tecido começa a ficar meio que fosse constringido, amarrado. E aí o suprimento sanguíneo diminui e sem sangue o crescimento celular ele também diminui. Por isso que parece que a pessoa deu nozinhos aqui. Isso, na verdade, eram membranas que estavam envolvendo o feto durante o desenvolvimento dele dentro da mãe. Isso tem como ultrassonografista conseguir ver? Às vezes sim, às vezes não. Certo? Então, muitas vezes falam, mas por que ele não viu antes? Olha, ia ter mudado muita coisa ele ter visto antes? Também não, né? Assim, você ia fazer o que nesse caso? A gente nem sabe direito qual era a causa disso. Então, assim, teoricamente, se tivesse feito uma tomografia 3D do bebê, você poderia, mas em geral o pessoal não faz, porque essa doença não afeta grandes órgãos, é mais as extremidades, porque a chance maior de você ficar preso é mexer na perna e os braços. Perceberam que move mais perna e braço aqui? Só que existem situações especiais, como esse caso aqui. Esse caso, infelizmente, a cabecinha dele o quê? Colou. E nisso que colou, à medida que ele foi crescendo, tem alguma grávida aqui? Se não tem, vira o rosto. Não vejo essa parte. Entendeu? Na hora que a cabecinha grudou, ele foi se desenvolvendo e aquele âmnio foi o quê? Puxando, rasgando essa parte da cabeça dele e acabou expondo tudo isso. É claro que quando o casal vê uma criança assim, ele acha que é uma síndrome gravíssima. Mas eu vou falar para eles, olha, sabe qual a chance disso acontecer de novo? Menos de 1%. Isso aqui simplesmente é um acaso. Não tem nem risco de recorrência direito. Claro, como é o acaso, tem gente que tem sorte, gente que não tem sorte. Mas olha, eu nunca vejo brida repetir. O nome disso é brida amniótica. Brida ou banda amniótica. Né? Esse bebezinho, tadinho, ela é da Índia. Essa foi a banda mais estranha que eu já vi, ou brida, né? Ela pegou o quê? A boquinha dele de lado, e na medida que ele foi crescendo, foi meio que abrindo toda a boquinha dela é uma menininha, né? Olha como ela ficou. Mas dá para você ver que tem isso daqui, tá vendo? Tem uma linha aqui. Então havia uma linha prendendo, e à medida que ela foi crescendo, ela crescia contra o sentido da linha, aí foi marcando ela. Só que assim, ela tem inteligência normal, a criança super inteligente, não tinha mais nenhum problema de saúde, foi só mesmo a questão da brida. As disrupções afetam 1 a 2% dos recém-nascidos, e elas envolvem, fatores o quê? Preveníveis, né? Você pode prevenir como? Evitando problemas de infecção congênita, toxoplasmose, evitando outras infecções, a Zika, por exemplo, lá um exemplo de infecção congênita levando a uma disrupção, a microcefalia. Você tem evitar radiação, especialmente no primeiro trimestre. Teratógenos. O que é um teratógeno? O que é um teratógeno? Teratógeno é qualquer tipo de medicamento que você toma na gravidez que pode levar a malformação fetal. Então, a gente sempre recomenda, se você está grávida, cheque bem antes de tomar o medicamento. Às vezes, um medicamento muito simples, ele pode levar a problemas. Nos anos 70, houve um medicamento que as mulheres tomavam para enjoos, que todo mundo dizia que era o melhor medicamento para enjoo que existia. Quem já ficou grávida, sabe que enjoo da gravidez pode ser o quê? Horrível. E o medicamento acabava com todos os enjoos. Não é maravilha isso? Qual o problema? Ninguém imaginava que o medicamento no feto humano ia provocar malformação. Porque não provocou no camundongo. Provocou no feto humano. O que aconteceu? As crianças nasciam com anomalias de membros, né? Para a gente não desenvolver o braço e as pernas. E aí ganhava o nome pejorativo de focomelia, né? Eu odiava esse nome, né? Mas porque eles ficavam com os membros muito curtinhos, né? Lembrando os membros de uma foca. Hoje a gente não usa mais esse termo, mas a ideia é de que tivemos uma geração inteira de pessoas afetadas por isso, simplesmente por uma droga que parecia o quê? O que você acha que um remédio para enjoo vai dar uma formação grave desse jeito no bebê? Então, na realidade, a gente sempre recomenda muito cuidado para a gestante,
revise isso. E onde é que ela pode ver isso? Na bula do remédio. Ah, a consulta está longe, eu vou tomar mesmo assim. Olha a bula. A bula vai dizer assim, não é seguro na gravidez. Ou vai dizer, não temos dados sobre a gravidez. Para mim, dizer que não tem dados é o mesmo que dizer o quê? Que você não deve tomar. Não é verdade? Ah, se não tem dados, vamos arriscar. Não, né? Então, assim, é bom lembrar esse detalhe. Então, esses são os tratórios. Inclusive, Tinana, até uma boa, existe no Brasil 2 serviços chamados CIATES, que eles são 24 horas. Você pode, sei lá, deu a louca, você tomou um remédio, não leu a bula, aí quando leu a bula tem lá, não há dados. Aí você fica enlouquecida, e seu marido também, querendo saber isso. Então você pode entrar em contato com os CIATES, mostrar o que você tomou, que mês você tomou, e eles têm, em geral, 1 a 2 dias para dar uma resposta. Eles vão estudar a literatura toda e dizer, não, existem dados que falam isso, ou eles podem chegar à mesma conclusão na bula do remédio. Não há dados. Mas, em geral, eles vão atrás. Olha, é que as bulas nem sempre são atualizadas. Então, às vezes, eles não colocam que surgiram novos dados. Nem contra, nem a favor, né? Mas é importante você entrar em contato com isso. Chama-se CIATES. A gente tinha vários no passado, agora reduziu bastante. Mas, se eu não me engano, ainda tem um que funciona muito bem, lá em Porto Alegre, e tem outro que já funciona na Bahia também, os CIATES. Então, eles são importantes para... Agora, em São Paulo, não sei se tem algum CIATES ainda funcionando em São Paulo. Tinha um na Unicamp, mas acho que não está mais funcionando. Que, infelizmente, os CIATES eram tudo feito por pesquisa, né? Então, a pesquisa no país, nos últimos anos, infelizmente, não teve muito sorte. Mas, então, se tem essa dúvida, você pode consultar o CIATES. Você põe um slide depois com os telefones. É 0800, né? Ou você pode mandar por e-mail a sua dúvida. Ou, às vezes, seu médico mesmo pode entrar em contato com eles. E importante também, né? Algumas situações como gemelaridade pode levar a malformação. Eu sei que todo mundo acha lindo gêmeos, né? Vestir igual, vestir de marinheiro, vestir, sei lá, de sereia, eu sei. O povo tem umas fantasias bizarras com gêmeos, né? Eu, quando alguém fala pra mim, eu tô grávida de gêmeos, já me dá um gelo. Entendeu? Eu já fico assim, bom, né? Entendeu? Se eu faço esse sorriso forçado, é porque eu sei que gravidez gemelar, ela incorre em vários riscos, certo? Por quê? Porque você pode ter várias situações em que, por exemplo, um gêmeo regride a ponto que é absorvido pelo outro, e em situações em que um gêmeo, ele pode ser, parasitando o outro, né, vampirizando o outro. Ele rouba a circulação sanguínea para ele, e o outro fica sem circulação sanguínea. Aí um nasce muito grande, e o outro nasce bem mirrado. Tem até uma cena naquele filme do Dois Irmãos Gêmeos, sei lá, do Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito, né? Que o Danny DeVito é bem baixinho, o Arnold grande, então a ideia é de que houve ali um desvio de circulação sanguínea. Mas às vezes a situação não é tão engraçada, não. Às vezes o feto que está perdendo a circulação, ele às vezes não tem tanto comprometimento, mas o que está recebendo em excesso, ele pode até ter óbito intrauterino. Certo? Então, é uma situação que tem que ter um acompanhamento muito próximo. Então, a gravidez gemelar, a princípio, é uma gravidez que inspira muitos cuidados. Pior que eu não estou enxergando aqui, estou cego. Tá? Ah, já deu. Teve uma outra pessoa, não estava em outro lugar, que ficava mostrando o papel toda hora. Eu falei, olha, eu estou contando, às vezes você mostra o papel, porque eu não consigo ver o horário que você está me colocando, mas eu estou velho, não consigo mais enxergar as coisas. E aqui só para mostrar, depois pode pôr no material, né? A gente tem um material que está uma cartilha, né? Que é para mostrar os tipos de, comparando malformação com deformidade, com disrupção. Repare que malformação, a recorrência é alta. Por quê? Alguém saberia dizer? Comparativamente às deformidades e às disrupções. Porque a malformação tem mais... Porque a malformação, ela pode fazer parte de uma síndrome genética, né? E aí você tem um risco de ser hereditário e tem um risco de recorrência maior. Já as deformidades e disrupções não são genéticos, né? E a disrupção, se você investigar bem as causas e tomar cuidados na gravidez, você pode realmente diminuir bastante. Por isso que a frequência fica muito baixa. Como, por exemplo, colocar o ácido fólico na farinha fez cair muito a frequência de defeitos de fechamento do tubo neural, como o mielomeningocele na população. Então você pode... É bom lembrar que, na verdade, não dá para excluir uma da outra, né? É como se elas estivessem todas em conexão, porque uma criança com a malformação
pode ter também uma disrupção e pode ter também uma deformidade. O mais importante é assim, você não pode definir um diagnóstico com base apenas em algumas informações clínicas. De novo, né? Você não pode estabelecer o diagnóstico com base em algumas informações clínicas, certo? Existem alguns exames que você pede, muitas vezes para corroborar aquele diagnóstico genético. E um dos exemplos desse exame é esse, o cariótipo, né? Então, o cariótipo, ele é um exame que, infelizmente, embora conste que ele está na cartilha, digamos, oficial, ainda é um exame que a gente tem dificuldade de acesso. Esse e outros exames genéticos. Mas ele é um exame que, num determinado contexto, ele pode ser muito importante para diagnosticar algumas síndromes. Mas é bom lembrar uma coisa, o cariótipo, ele detecta anomalias que você tem nos cromossomos, né? E só para você comparar, cadê aqui? Cromossomo é uma estrutura em que você tem o gene. Então, o cromossomo, ele é como se fosse pequenas malas cheias de roupa. Cada roupa é um DNA, é um gene. Então, assim, cada cromossomo tem centenas de genes. Então, você pode ter uma doença que envolva a mala toda, você perca a mala, vai viajar, perdeu a mala. Ou você pode ter uma doença que altere apenas aquela roupa lá dentro da mala. E aí você tem uma alteração em um único gene. Então, são doenças que você investiga de maneira diferente. Se você vai investigar a mala que faltou, você geralmente vai usar um cariótipo. Porque você precisa detectar aquela quantidade toda de material genético que está faltando. Quando você vai investigar o único gene que está alterado, você tem que fazer um teste molecular, que é um teste mais específico. Mas por que o cariótipo continua tão importante ainda? Porque, apesar de serem apenas 5% das doenças genéticas que eu detecto no cariótipo, repare, 5% de 7 mil não é nem tanto, né? Mas, em frequência, elas são mais frequentes. As alterações cromossômicas são mais frequentes em números do que as alterações em um único gene. Então, isso é importante também, para saber que você precisa fazer um cariótipo como parte da investigação genética. Aqui é o menino que tem a síndrome do cromossomo 13, trissômico, né? 3 cromossomos 13, e você fechou aqui pela quantidade. E você veja, ó, frequência de 1 para 10 mil, 1 para 20 mil. Aquela doença que eu mostrei da menininha lá, que teve que tomar um remédio, que ia morrer se não tomasse, sabe qual é a frequência daquela doença? 1 em cada 200 mil. Então você vê que é bem diferente, né? 1 em cada 200 mil para 1 em cada 10 mil. Síndrome de Down, 1 em cada 1000. Então você vê assim que existe a doença rara, existe a doença ultra rara. Então a doença, até esse termo mesmo, existe mesmo esse termo. A doença ultra rara é aquela doença que você tem uma frequência de 1 para 50 mil, 1 para 80 mil, 1 para 90 mil, 1 para 100 mil. A gente fez alguns diagnósticos agora, com parte do projeto, que foi uma doença que a frequência é 1 em 1 milhão. Que é azar, né? A gente ter a criança afetada por aquela doença, mas infelizmente acontece. Quando a gente foi procurar na literatura, havia apenas 8 famílias no mundo que tinham aquela síndrome. 8 famílias, né? Cada uma tendo um filho, uma família tinha 2. Então, quando você soma, não tem menos de 20 pessoas no mundo com a doença. Então, essa é ultra, ultra, ultra rara. Então, você pode ter uma doença ultra, ultra rara. Então, é bom lembrar que, na verdade, faz parte... É por isso que alguns pacientes a gente consegue fechar a investigação mais cedo, e alguns, às vezes, demoram muito tempo. Você tem que fazer uma série de exames para poder chegar a um diagnóstico. E aqui, só para mostrar, são crianças, todas elas têm a mesma alteração genética, que é o quê? O cromossomo 13 a mais. Mas está vendo que tem um que parece mais leve para vocês? Sim. Ele parece, né? Mas o cariótipo dele é igual ao desse daqui. E por que isso acontece? Porque existe uma coisa genética chamada o quê? Variabilidade, expressividade. E isso modifica a forma como você tem a doença. Então, só para a gente encerrar com isso daqui, deixa eu mostrar aqui. Quando eu passo por engano, vai mais rápido, né? Cadê? Aqui. Esse senhor, ele tem uma doença chamada neurofibromatose tipo 1. Ela é uma doença genética com 50% de chance dele passar para os filhos. Então, ele está aqui pintadinho. Ele teve 4 filhos, 2 filhos herdaram a mutação que ele tem. A pergunta é, que é esse azão aqui, né? Porque essa é uma doença o quê? Dominante.
A doença dominante, basta ter um gene alterado que você tenha a doença. A doença recessiva requer que você tenha 2 genes alterados, o Azinho e o Azinho. Então, a doença recessiva, o risco em geral é 25%. A doença dominante, em geral, é 50%. Só que é bom lembrar que é o risco de quê? Herdar esse gene. Não quer dizer que vai ser igual a ele. Cada bolinha que vocês estão vendo aqui é um tumor de nervo periférico. Esses tumores de nervo periférico, eles doem, eles machucam muito. E assim, além disso, eles podem ter tumor do nervo óptico, podem ter tumor também em outras regiões do sistema nervoso central, eles podem ter problemas de aprendizado, autismo, TDAH, certo? Eles, podem ter hipertensão arterial, alteração das glândulas adrenérgicas, ou seja, é uma doença o quê? Multissistêmica. Mas nem todo paciente é igual ao outro. E na realidade, poderia acontecer desse jovem aqui, isso aqui que ele tem é o neurofibroma plexiforme. Que quando você tem esse tumorzinho aqui, que chega a crescer em situações extremas. E assim, é extremamente doloroso. É como se fosse um tumor do próprio nervo. Então é extremamente doloroso. Esse jovem aqui poderia ter a mesma doença do pai, mas ele só tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 12 manchas de café com leite. Poderia ser a mesma doença? Poderia. Na realidade, um dos critérios para ter essa doença é ter mais de 6 manchas de café com leite, ele já tem esse critério, e o segundo critério maior é ter um parente de primeiro grau com a doença, ele já tem, que é o pai. Conclusão, ele tem a doença, não precisa nem fazer o teste genético dele. Claro que a gente acaba fazendo para confirmar, mas assim, eu não precisa nem fazer o teste, já sei que ele é afetado. Mas ele vai ser igual ao pai? Não sei. Então, em genética, existe um conceito chamado expressividade, que é o seguinte: a mesma doença, na mesma pessoa, comparada com outras pessoas, pode ser muito diferente, certo? Então, não é porque você tem a mesma mutação do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão, que você vai ter os mesmos sintomas que ele. Um exemplo disso é a porfiria aguda, que agora está com algumas famílias investigando, em que às vezes a pessoa tem a mutação e nunca manifestou nada na vida dela. E às vezes nunca vai manifestar. Então, às vezes a pessoa tem a mutação, não manifesta, mas ela pode o quê? Passar para outra geração. É por isso que a gente sempre testa os pais, né? Porque mesmo que eles aparentemente não tenham nada, eles podem ter a mutação e passar para outra geração, e na outra geração essa mutação, ela se manifestar. Então, é por isso que a investigação genética, você nunca faz de apenas um indivíduo, você acaba fazendo o quê? De famílias. E esse é um dos maiores exemplos que você tem que fazer essa combinação de achados. E claro, o exame genético é um exame complexo, você tem que avaliar vários elementos, e você também tem que avaliar os achados físicos da pessoa. Quando o geneticista ele avalia a pessoa, os achados morfológicos podem ser uma pista para você direcionar o teste. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda, certo? Às vezes você olha e fala, olha, não sei, pode ser uma síndrome genética, mas não sei qual é. Mas isso pode, em alguns casos, o rosto é tão típico que você já sabe até qual é a síndrome do paciente entrar na sua sala. Outras vezes você precisa fazer vários testes para poder descobrir qual a causa dessa síndrome. É por isso que, por exemplo, você tem um campo da genética que chama-se dismorfologia, só para entender como essas malformações elas acontecem. E aqui é um exemplo disso. Aqui, por exemplo, um geneticista bem treinado, vocês saberiam dizer qual é o diagnóstico aqui? Síndrome de Down. Síndrome de Down. Tem que fazer para confirmar o cariótipo em alguns casos, mas aqui está bem claro, né? E essa daqui? Não sei. Ai, tem uma. Aqui essa é mais rara, né? Síndrome de Williams. Não é? Essa daqui, síndrome de Cornelia-de-Lange. Quem já viu um paciente de Cornelia-de-Lange lembra, né? De detalhe, por exemplo, da sobrancelha mais espessa, da raiz nasal mais elevada, mais baixa, com narinas divertidas e filtro apagado. E essa daqui é a síndrome de Weaver, que é que você tem uma cabeça mais macrocefálica, grande, com um queixinho pequenino aqui, e essas orelhas mais proeminentes, esses olhos mais proeminentes. Então, muitas vezes, você olhando o rosto da criança, você lembra, ó, ele lembra tal síndrome, então eu vou pedir tais e tais testes. Vem tudo negativo. Então você continua a investigação. Nem sempre, e na maior parte das vezes, o geneticista não acerta de primeira vez, mas ele precisa ir até o final da investigação. É que é um pouco frustrante, quando você acha que vai ser e não dá aquela doença. E até a família cria uma expectativa muito grande. Mas eu acho que você tem que ir com calma. Existem 7.000 doenças raras, certo? Você tem pelo menos 6.000 dessas raras
são genéticas. Então, não é de primeira que você vai acertar sempre. Então, você também tem que fazer vários testes para poder fechar o diagnóstico. E uma das pistas que auxilia muito é compreender a história perinatal, a história da gravidez e a história daquela família, fazendo um mapa da família. E as perguntas são várias que você pode fazer, isso é importante que todo médico, mas seria mais para a gente fizer algumas focadas para o pessoal da medicina básica. Gente, cadê aqui? Pronto. Era isso daí, era só para mostrar para vocês esse contexto geral dessas doenças. Eu sei que é muita coisa, né, mas talvez fique gravada no YouTube. Vai ficar gravada no YouTube? Vai ficar gravada? Dá para o pessoal voltar de novo para ver se não conseguiu entender alguma coisa, né? Então, não, quero ver essa parte aqui de novo, lá para poder compreender. Quer passar aqui? Antes de eu registrar os agradecimentos, eu queria saber se tem alguma pergunta. Se quiser estar vindo até aqui, para usar o microfone, fica à vontade. Porque ele não vai até lá. Acho que eu vou perder a oportunidade, né? Porque quem conhece sabe. Eu trabalho aqui na Secretaria de Educação e, ao mesmo tempo, uma informação e uma pergunta. Nós atendemos atualmente 560 alunos da educação especial diagnosticados. Destes, 48% com transtorno do espectro do autismo. Isso. Então, né, e quando você traz a questão, olha, as mães agora têm uma situação que era um passado bem recente, que a gente não trabalhava mesmo quando tinha um filho com deficiência. A tendência era a gente sair do trabalho, né, e para cuidar. Mas hoje a gente vê situações muito diferentes. Crianças nas creches parceiras da prefeitura, 4 meses, 1 ano, que as mães já não param mais de trabalhar. E aí já começa todo o nosso processo aqui de identificar se é uma deficiência, porque geralmente vem retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Mas, embora não seja genético, tem muitos professores também, se você pudesse falar alguma questão dessa ampliação dos diagnósticos, né? O quanto que isso é positivo também para o tratamento precoce. Já uma coisa que pode chamar a atenção é, se é uma criança com atraso, mas que tem características faciais diferentes, isso já deve chamar a atenção. Se é uma criança com atraso, que tem outro irmão com atraso, que tem um parente ou na pai, isso também já requer atenção. Se é uma criança com atraso, que teve algum irmão que faleceu de maneira súbita, sem diagnóstico, isso também é um outro fator de risco. E eu acho que eu tenho muita preocupação, eu acho que até já vem um tema para uma próxima aula, é falar sobre a genética do autismo. Que as pessoas não têm muita dificuldade de entender que, por exemplo, autismo, no leque de autismo, você pode ter várias doenças genéticas. Na realidade, Maristela, psicóloga do projeto, assim, todas que a gente recebeu até agora tinham diagnóstico de autismo. A maioria delas eram síndromes genéticas. Mas síndromes genéticas que têm elementos autistas. Certo? Para mim, todo autismo será genético. A gente vai chegar a uma fase que vamos descobrir todos os genes de autismo. No momento, a gente tem pelo menos 500 doenças genéticas que podem causar autismo. Então, na realidade, e por que a importância disso, ter esse diagnóstico? Porque às vezes é uma doença que você tem 50% de chance de ter outro filho com diagnóstico. Existem algumas formas tratáveis, às vezes por uma vitamina B, vitamina riboflavina, tiamina, e que você começa em idade precoce, você muda o neurodesenvolvimento da criança. Então, tem outras vezes é apenas uma questão de reabilitação mesmo, né? Por exemplo, a gente sabe que algumas crianças com síndrome de Williams, que podem ter características autistas, eles não conseguem ficar na mesma sala de uma criança com síndrome de Down com características autistas, porque eles são autistas diferentes. O autismo na síndrome de Williams afeta determinadas áreas, o do Down afeta determinadas áreas, então, se quiser trabalhar numa turma, tem que separar os grupos, senão essas estratégias não vão ser eficazes. Então, o diagnóstico ajuda também, até na forma de você melhorar o processo de aprendizado de algumas doenças, quando não há uma terapia específica também. E até mesmo para conduzir alguns
comportamentos, por exemplo, algumas dessas doenças afetam muito o ciclo de sono da criança e fazem com que durante o dia seja muito difícil trabalhar com ela. Então, às vezes, o que a gente pode fazer, sabendo da síndrome, é fazer o uso de alguns medicamentos que melhoram o sono para melhorar a performance da escola. Mas é porque realmente tem que ter o diagnóstico. Então, sem um diagnóstico, às vezes fica muito difícil a gente poder até orientar algo específico. A gente faz orientações muito gerais nesse caso. Por isso que o diagnóstico é tão importante. Mas vendo esses sinais de alerta que a gente falou aqui, especialmente, assim, outros casos na família, um rostinho diferente, pais de uma certa idade, certo? Isso são coisas que podem chamar atenção. Ou, às vezes, o pai ou a mãe têm a mesma síndrome genética, certo? Só que eles são mais leves. Então, eles conseguem ter um trabalho e tal. A criança nasceu com um atraso bem maior. Então, não esqueçam disso. Às vezes, você acha que o pai ou a mãe são apenas mais atrapalhados. Não, às vezes eles têm uma doença genética. Frequentemente, a gente pede para fazer o teste QI dos pais. E quando vê, eles têm deficiência também. Mas uma deficiência, de certa maneira, não atrapalha o dia a dia deles, né? Mas a criança já ficou um pouco mais afetada do que o pai ou a mãe. Então, isso é um ponto importante. Você até descobrir que o pai ou a mãe têm a mesma doença genética também. Tem alguma pergunta no YouTube, Marcelo? No YouTube não? Acho que tem outra pergunta aqui. Microfone. Vou aproveitar a oportunidade também. A primeira, eu só queria confirmar se eu entendi certo. A gente sabe que hoje mais de 80% do autismo ele é genético, é isso que estava sendo dito. E só que eu queria entender se essa Do autismo, você fala das doenças raras. Sim, não. Eu falei de um outro estudo recente que saiu, mas é que eu queria saber se eu entendi. A disrupção, ela entra nos fatores ambientais que podem ocorrer. Disrupção é isso, né? São esses fatores que ocorrem durante a gestação. Pode ser qualquer fator na gestação, ou as mesmas coisas que, assim, não são prevenidos, como a delidana, ela não tem como você prevenir porque ela é uma casa, né? É um momento esporádico que você faz. Agora pode ser, por exemplo, aumento de temperatura súbita, pode levar também a disrupção de vasos sanguíneos. Por exemplo, às vezes aumento de temperaturas súbitos no primeiro trimestre pode levar à disrupção de alguns vasos sanguíneos. Por isso até o pessoal brinca, né? Mas em tese, você deveria evitar fontes termais no primeiro mês de gravidez, porque ele pode levar à disrupção. Então, são alguns detalhes que, por exemplo, a gente pode intervir, porque eles estão basicamente ambientais, de alguma forma. Esse termo de disrupção foi totalmente novo para mim. Agora, a dúvida realmente que eu tenho é com relação, você citou sobre a medicação, né? Que tem um período até analisar se vai ter algum efeito e tudo mais. E qual que é o período normalmente considerado para falar, não, essa medicação hoje já tem evidências fortes a longo prazo? Por exemplo, a gente tem o canabidiol, né, que a gente sabe que é consideravelmente recente e que tem famílias sendo beneficiadas, mas O canabidiol não entra como medicação? ele entra, mas ele não seguiu os nossos passos. Deixa eu só concluir. Porque aí eu ouvi uma crítica falando sobre isso, que apesar de considerar que algumas famílias têm sido beneficiadas, não tem ainda nos estudos, né, a longo prazo para entender quais são os efeitos que ele pode gerar a médio e longo prazo. Mas assim, isso bem por cima, não entendo muito sobre, então até por isso que eu queria entender mais também. O grande problema do canabidiol foi que, assim, ele não seguiu aqueles passos tradicionais que a gente faz. O que aconteceu? As pessoas começaram a usar, algumas dentro do estudo clínico, outras não, e aí começou um enxame, de não, está fazendo bem. Você lembra de uma época que teve aquela pílula de São Carlos contra o câncer? Que todo mundo, aquela coisa que no final não tinha feito nenhum, era puro placebo, mas que gerou uma histeria nas pessoas. Então, o canabidiol, eu acredito sim que tem efeitos, mas o grande problema que a gente tem foi que a gente não conseguiu fazer estudos placebo controlado. Alguns serviços conseguiram fazer esses estudos, e você viu que tem algumas coisas que o canabidiol tem efeito, outras não tem. Quando você vai passar o pente fino nas histórias clínicas, você vê que os pais mostram que os benefícios não foram tão bons assim. Talvez porque a gente tem extrapolado muito o uso e não tenha feito os estudos corretos como deveriam ter sido feitos. Agora, a grande pergunta sobre o longo prazo é que, assim, como a gente não está conseguindo fazer um acompanhamento de todos que estão usando de uma maneira mais eficiente, a gente vai perder um pouco esses dados. É por isso que eu tenho... E assim, sem falar que até o canabidiol, cada formulação de canabidiol é diferente uma da outra. Então, isso torna muito difícil você comparar uma com a outra. E tem criança que está usando canabidiol com THC, que já é uma outra coisa,
certo? Ainda tem casos que você passa o canabidiol e aí eles vão naquela associação de pacientes lá do Nordeste que produz cannabis, aí fazem o óleo lá e pingam o óleo junto. Entendeu? Então, assim, infelizmente, do ponto de vista científico, essa pergunta vai demorar para ter uma resposta. Ou talvez, eu acho que a gente nunca vai ter uma resposta segura, assim. Mas eu acho que, apesar disso, o que a gente vem observando pela experiência da prática, não por estudos, é que é razoavelmente seguro, certo? Inclusive até doses um pouco altas, razoavelmente seguro. Agora, em termos de eficácia, ele é bem menos do que a gente esperava. Certo? Porque eu acho que o pessoal no início começou a panacear canabidiol para tudo, né? Canabidiol para tudo. E a gente percebeu que, na realidade, mesmo para epilepsia, que foi inicialmente a proposta do canabidiol, ele funciona para alguns tipos de epilepsia. Muito bem. Para outros, ele não faz diferença. Então, ele parece ser mais indicado para as epilepsias de causa genética e para algumas síndromes genéticas, como, por exemplo, síndrome de Dravet, um dos que melhor ele teve benefício. Mas eu usei canabidiol para outras doenças genéticas, não vi tanto benefício assim. As mães acham que a criança melhora um pouco no olhar, mas não diminui o número de crises. Mas isso é uma experiência empírica, né? Você vai ter mais estudos sobre isso. Agora, para o Dravet, tem muito estudo publicado, pequenos números de pacientes mais publicados, e alguns relatos de casos que talvez para a síndrome de Dravet, que é uma mutação genética, num gene de transportador de sódio, o canabidiol parece ter um efeito mais positivo. Especialmente quando você já esgotou o uso com outras drogas. Tá bom. A gente tinha uma outra pergunta ali também. Acho que a senhora tinha pergunta, né? Não tinha, não? Ah, então, acho que não tem mais ninguém. Acho que ele tinha visto a mão levantada aí. E do YouTube não tem nada, Maristela? Nada? Então, certinho, pessoal? Todo mundo compreendeu aí. Agora, só lembrar sobre a questão, você falou de 80% do autismo ser genético. Eu acho que esse número deve ser real mesmo, mas infelizmente na investigação genética a gente ainda chega a 60% de diagnóstico genético. Ou seja, 40% das crianças autistas a gente não encontra ainda uma base genética na investigação. Não encontra uma base genética, assim, digamos, virar para a família e falar, olha, você teve uma mutação nesse gene e isso causou a alteração na criança. Certo? Mas eu acredito que, na realidade, a gente talvez chegue até um número... É que, assim, tem algumas formas de autismo que são por disrupção. Então, existem algumas infecções congênitas que conhecidas levam a lesões. Por exemplo, eu não falei disso, mas é porque é pós-natal, né? A intoxicação por chumbo, né? O chumbo é um elemento que pode provocar características autistas na criança quando ela é exposta de idade precoce a excesso de chumbo. Certo? Então, isso é um autismo, digamos, ambiental, né? Se você tirar o chumbo, a exposição, a criança pode até melhorar. Beleza? Eu acho que isso é fácil, né? Está aqui me lembrando para eu falar do certificado, e eu já falei no início, né, que ele vai ser disponibilizado através do e-mail que eles deixaram na inscrição. Alguém fez inscrição na hora? Alguém aqui fez inscrição na hora? Não. Sil, e como que a gente acessa o serviço, né? O serviço que vocês estão fazendo da PAI? Ah, sim. O serviço de genética, né, que é em parceria, né, ele vem através de uma parceria com a Secretaria de Saúde, né, que vem encaminhados, né, China e Maristela, né, através da Secretaria de Saúde, com encaminhamento para acessar o serviço de genética da APAI. Esse projeto ele tem uma duração de 2 anos. Nós estamos completando um ano aí do projeto. Ainda temos muitas palestras, alguns usuários que foram encaminhados, atendidos. Parte deles já são atendidos na entidade e outros são do município, que a Secretaria de Saúde estava encaminhando esses casos para fora e hoje serão atendidos pelo Dr. Charles e serão feitas essas avaliações. Além dele, a Maristela, que faz o acolhimento, né, das famílias, e depois vai fazer toda a parte de devolutiva de diagnóstico e encaminhamento para atendimento, caso haja necessidade. Se alguém detecta que pode ser uma coisa genética, como é que esse professor, ele caminha para o neuro para fazer uma avaliação, depois encaminha para a gente? Geralmente ele caminha para o neuro, né, e faz todo esse processo via Secretaria Municipal de Saúde,
que vai ser encaminhado provavelmente depois para nós. Mas primeiro vai ter todo esse acompanhamento na UBS, que é próximo à residência, para depois eles fazerem os encaminhamentos e a referência para o serviço. Tá bom? Qualquer dúvida também que alguém tiver, nós estamos à disposição na APAI, é só entrar em contato conosco lá, tanto. Por exemplo, a gente está sabendo do acompanhamento genético com o Dr. Charles já desde o ano passado e desde fevereiro que está tentando ser encaminhado para genética do APAI e não consegue, porque a UBS não sabe encaminhar, a Secretaria de Saúde Municipal não sabe, não está sabendo do programa, não está sabendo de nada. Mês passado eu passei com um neurologista no NGA, expliquei que era para, ele já conhecia o médico, então ele colocou no encaminhamento que seria para o geneticista do Dr. Charles, e mesmo assim na hora que a gente foi para marcar, ninguém sabia quem era, para onde ia, queria mandar para Ribeirão, e isso foi agora no mês de junho. Isso você está me falando que você procurou serviço na Secretaria de Saúde e não souberam encaminhar. Eu procurei o serviço da UBS desde fevereiro, a UBS passou eu para psicóloga, para fonoaudióloga, para neurologista. É o protocolo da UBS. E até hoje ninguém sabe para onde está o Dr. Charles Franco. Porque, na verdade, A Tina está aqui me lembrando para você falar diretamente com a Cristiane na Secretaria de sim, Saúde. nós já fomos. Na verdade, foi a gente que passou para a Secretaria de Saúde que havia esse projeto do Dr. Charles com o Ministério da Saúde, porque aqui em Franca ninguém sabe. Bem, pelo menos quinta e sexta, a gente vai estar com um núcleo básico de saúde para falar. Porque a gente teve esses problemas também, assim. Algumas pessoas que chegaram por fora, e não porque não estava sabendo disso mesmo. Mas acho que é importante falar também com o pessoal das UBS, do projeto, para falar que está sem encaminhar para fora, ser escutado. Talvez a gente vai dar uma aula agora, quinta e sexta, para o pessoal da Secretaria de Saúde de Franca. Então a gente espera que vai mudar. O Dr. Charles está falando que vai ter um encontro com os médicos, né, agora quinta e sexta-feira, para falar um pouquinho mais do projeto. Mas quando o projeto foi aprovado, nós fomos conversar com a Secretaria de Saúde e nós combinamos um protocolo. Tanto é que nós temos casos na APAI, já nesse primeiro encaminhamento, acho que foram em torno de 50 casos, né, Silvia, que a APAI recebeu. Então, o seu caso, talvez pudesse, Maristela, você poderia pegar o contato dela? Já está? Você já passou com a Maristela? Ok. Tá, ok. Então, mas assim, o fluxo é esse. Secretaria de Saúde, às vezes você vai na UBS, você passa pelo pediatra, né? A neurologista do AME falou, se você descobrir como é que eu mando meus pacientes, porque eu estou com muito paciente que precisa investigar genético, e eu não estou sabendo de nada disso. A médica da UBS. Exatamente como fazer essa ponte. O fluxo, né, de encaminhamento, Mas, assim, todo o fluxo, toda a demanda genética, ela deve ser encaminhada para a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde vai distribuir na rede, né, para quem, não só a demanda de atendimento genético, mas como outras demandas de saúde. Que às vezes o pessoal liga e fala, como que eu faço para ir para o SER? Precisa avaliar lá na UBS, depois é encaminhado para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde vai referenciar. Porque às vezes você tem casos de crianças, por exemplo, que precisa de uma terapia, né? Ou precisa só da fono, ou só do psicólogo. Essa criança, ela não vai necessariamente ser encaminhada para pai, às vezes ela vai ser encaminhada para algum serviço da rede de saúde. Então, por isso que tem que ser a Secretaria de Saúde referenciar, porque se para aquela demanda só tiver a pai, ok, ele vai referenciar para pai. Mas às vezes pode ter outro serviço na rede que atendam. Na quinta e sexta, eu posso dizer que se houver alguma demanda, eles podem ter contactar mais Maristela. Não é para poder ver se são casos urgentes, se são casos que as características que eles estão acompanhando. Isso é importante também. É bom lembrar uma coisa, a ideia realmente é de doença genética, né?
Então, se sua doença for genética, mas não for rara, aí tem que ir para um serviço de doenças raras, como, por exemplo, quando a gente oferece a de Ribeirão. Porque o nosso seria focado realmente em doença genética. Por isso que a secretaria, às vezes, precisa referenciar para poder até fazer essa triagem, né? Do que seria para pai e do que não seria, né? Mas é que, por exemplo, a fila para chegar no HC está demorando 1 a 2 anos. Né? Aí, se uma situação que demanda maior pressa, talvez a tenha gente dizer assim, acompanhar. Não é genético, é melhor continuar esperando você chamar para lá. Bom, mas assim, gente, como o projeto é novo, existe dificuldade mesmo no acesso e a gente entende que a rede de saúde ela é muito grande. Às vezes, o pessoal, a gente conversou com a secretária, mas às vezes os profissionais que estão na rede ainda não têm conhecimento. O Dr. Charles já vai falar com os médicos, com os profissionais da rede, justamente para isso, né? Para dar clareza, para informar quando que vai encaminhar para a gente, né? Então, acho que isso vai contribuir. E na medida que tiver alguma situação, precisar de esclarecimento, pode fazer contato comigo, na PAI, com a Silvia, que é a coordenadora da saúde, com a Keila, com a Maristela, que é a psicóloga do projeto, com a Viviane, né, que é a gestora de convênios. Então, pode fazer contato com a gente, que a gente vai orientando, tá bom? Só para ver se eu entendi bem mesmo, a prioridade, no caso do projeto, é para fechamento de diagnóstico, quando já tem o diagnóstico de uma doença, ou quando já tem o diagnóstico de uma doença genética, né, como é o caso. Pode ser para aconselhamento também, né? Aliás, a origem do projeto a origem do projeto é para aconselhamento, só que não dá para aconselhar sem ter diagnóstico. Então, o fato de ter um diagnóstico não impede o acesso, porque o projeto é aconselhamento. É porque, na realidade, a maior parte das crianças não tem diagnóstico. Então, para poder fazer o aconselhamento, a gente tem que dar o diagnóstico. Mas já tendo, não é empecilho também, não é para que empecilho, não. a gente consiga... Porque faz parte do eixo de aconselhamento, de orientação. E não é viviano. Está dentro do projeto. Mais alguém? Eu queria dizer assim, colaborar só com essa fala da Tina, assim, que mesmo que alguns casos, às vezes, não chegam via Secretaria de Saúde, né, nós fazemos todo esse acolhimento, né, nós fazemos esse acolhimento para saber aonde é que esse encaminhamento está parado, talvez, né, e depois entramos em contato com a Secretaria de Saúde, porque a gente entende, igual a Tina falou, é um projeto que é novo, né, que o acesso, a gente sabe de muitas pessoas que querem ter acesso a esse projeto. Nós entendemos a necessidade do diagnóstico precoce, né, o quanto ele é importante para a questão da estimulação, da intervenção profissional, né, nessa criança que tem uma deficiência, né, e o quanto é sofrido para as famílias também que buscam um diagnóstico e não tem, né, não tem. Essa caminhada é longa, às vezes, na rede pública, né, e você não consegue acessar esse serviço. Então, eu penso que isso é uma reflexão que a gente possa fazer também para como melhorar também, né, no serviço de saúde também, do município, né, colaborar, né, para que esses casos possam ser diagnosticados, não só doenças genéticas, mas todos, para que essas crianças, né, adolescentes, adultos, possam ter um atendimento adequado à sua necessidade. Mais alguém? Eu queria falar só para finalizar, não é que está tendo dificuldade de chegar lá. Está tendo falta de informação em todos os, sabe? Porque a gente foi parar até, nós fizemos todas essas etapas que você está falando, a gente sabia do projeto aqui, e foram passando nós para um a um, até chegar na ouvidoria, e ninguém sabia do projeto. A gente que passou essa informação para a Secretaria de Saúde, depois disso que começou. Isso tudo dificulta o acesso, né? Uma pessoa passando várias informações, para quantos caminhos você teve que andar para chegar lá, né? Então, isso dificulta, né, os serviços, né? Você entendeu? Não é a dificuldade, é a falta de informação, mas eu, pelo jeito, agora já... Sim, sim. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos os presentes neste evento. Gostaria de parabenizar o Dr. Charles e de dizer que é para nós assim uma satisfação tê-lo na nossa equipe, né? Por ter compartilhado também todo esse conhecimento, né?
Isso vem suscitar cada vez mais que nós busquemos o conhecimento. Eu acredito que a gente ficaria aqui várias horas conversando sobre, né? Convido a todos para que possamos finalizar a nossa noite, que possamos tomar um coffee break que está sendo servido à nossa esquerda, fora do salão, e que todos nós tenhamos uma excelente final de noite. Agradecemos a presença de todos em nome da APAE. Muito obrigada. Mas, Lawane, acho que não vai salvar. Eu posso...